Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Renata e hoje eu vou trazer para vocês o tema de candles gatilhos. Ficou curioso? Então roda a vinheta e vamos embora para mais uma aula. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês aquele velho e bom like, se inscrevam aqui no canal, ajuda o nosso canal a crescer, a bater a nossa meta de 1000 inscritos até o final do mês. Então, é isso, bora para a aula. Os candles gatilhos, como já foi dito na aula passada, eles formam padrões que podem significar uma reversão ou uma continuação de movimento. Mas esses candles gatilhos, eles precisam aparecer em certas regiões do gráfico. E quais seriam essas regiões do gráfico? São aquelas máximas do dia anterior, mínimas, regiões bem importantes que a gente faz a marcação no nosso tempo macro. Tá? Então, quando esses candles aparecem lá e não dão continuidade ao movimento anterior, eles começam a inverter o sentimento do mercado, mostrando uma força contrária. É onde entra a questão da região de oferta e demanda. O preço começa a brigar naquela região, inverte naquele momento e pode levar a uma possível reversão da tendência. Mas esses candles, eles só vão ter importância quando eles realmente aparecem contextualizados no gráfico. Eles não vão ter relevância quando eles aparecem soltos em qualquer ponto específico do gráfico. Mas quando eles aparecem exatamente nessas regiões, não tem o que pensar. É tacar o dedo e ir para o gay. Isso mesmo, quando você tem paciência e você espera esses candles aparecerem nesses pontos extremos do gráfico, você tem muita chance de ter sucesso no seu trade. Aqui do nosso lado esquerdo, o que a gente vai observar são alguns exemplos de candles gatilhos. Como vocês podem observar, nós temos aqui a nossa barra elefante, tá? Que é o nosso candle de força, o que mostra maior força de sentimento do mercado. Aqui também nós temos uma barra elefante, só que aqui ela já tem uma outra denominação. Aqui são as famosas bottom tailors ou top tailors, de acordo com o método do Oliver Velez. Mas também são conhecidos como martelo ou enforcados. Não deve se apegar a esses padrões de nome. Como eu falei para vocês na aula anterior, a gente tem que entender a psicologia do candle. Quando você entende o movimento que o candle está fazendo, a informação que ele está te trazendo com relação à abertura e o fechamento em relação ao candle anterior, você começa a entender a significação de movimentação do preço. Aqui também a gente tem um doji do nosso finalzinho, que ele também mostra para a gente, nesses pontos extremos, a sua relevância. Logo mais aqui no gráfico, eu vou mostrar para vocês as nossas marcações e a importância desses candles gatilhos nessas regiões. Então, bora lá! Aqui no gráfico, eu já deixei marcado para vocês algumas regiões de suporte e resistência relevantes. Para quê? Para mostrar para a gente que quando o preço chega nessas regiões, o mercado ele nos dá algumas informações. Então, observe que o mercado ele vinha num movimento altista nessa região, né? E deu continuidade aqui, ó, completou o seu movimento, deixando para a gente uma região de resistência. Por quê? Porque logo após o preço cai. Aqui, chegando nesses mesmos pontos, a gente percebe que a gente tinha essa região de suporte, onde o preço fez um fundo relevante. Novamente, o mercado projeta um novo fundo e o mercado sobe. Quando ele chega nessa região, o que é que a gente tem que observar de acordo com as nossas marcações? Então, como vocês haviam visto, eu já tinha marcado essa região aqui como uma resistência importante no meu tempo macro. Então, quando o preço chegasse aqui, eu queria uma reação
desse preço. Ou ele vai romper e dar continuidade a esse movimento de alta, ou quando ele chegar nessa região, ele vai falhar esse rompimento. E é aí onde eu pego a grande oportunidade de reversão do mercado. Por quê? Porque eu já sei que aqui é uma região de ponto de retorno do preço, onde o preço já está muito caro. Então, a região de oferta, onde os vendedores vão atacar, tá? Por quê? Porque aqui já está caro. Então, nessas regiões de topo, a gente não pode mais ficar procurando por compra, a não ser que o mercado traga urgência. Aí sim, a gente começa a reagir de acordo com o que o mercado vai falando para a gente, mas que não foi o caso. Então, o mercado chegou nessa região e ele começou a defendê-la. Perceba que o mercado, quando ele chega aqui, ele vai mostrar pra gente, ele chega nessa região que a gente já tinha marcado como uma resistência importante. Eu vou esperar uma oportunidade de venda. E essa oportunidade vai vir através do gatilho. Ele vai me dar essa informação. Através de quê? Da abertura e do fechamento do candle. Então, observe como o preço se comporta. Quando ele chega nessa região de preço, nós temos o fechamento do candle verde aqui nessa faixa de preço. E o que deveria o mercado fazer? Ele deveria dar continuidade a esses rompimentos e ir produzindo os movimentos de alta, dando continuidade a esse último movimento de alta. Mas o mercado faz o oposto. Então, nesse momento, a gente tem uma inversão do fluxo. E perceba que o fechamento acontece abaixo da abertura do último candle anterior. Então, o mercado produz esse movimento. E quando ele produz esse movimento, a gente fica, opa, isso é um sinal. E eu preciso dar confirmação. E quando o mercado produz para a gente um teste novamente dessa última região aqui que foi rompida e vai produzir esse movimento de queda, fazendo então a reversão desse último movimento de alta. Então, quando você entende que o gatilho tem essa finalidade e você utiliza ele no contexto certo, você tem grande probabilidade de ganhos. O mesmo vai acontecer com essa região de suporte que a gente tinha demarcado aqui para trás. Então, quando o preço ele vem num movimento de queda, o que a gente espera é a continuidade desse movimento e que ele continue produzindo rompimentos para baixo. Mas o que é que acontece? O mercado começa a ter fechamentos contrário ao fechamento anterior. E aí o mercado começa a produzir uma reversão da última tendência. E qual era a tendência? Esse movimentozinho aqui, ó, de baixa. Perceba que ele foi revertido nos seus 50% e o mercado começa a dar continuidade aqui, ó, ao movimento de alta. E é assim que a gente vai avaliando os nossos candles gatilhos. Uma outra oportunidade também que acontece muito no mercado, que também é um método muito utilizado pelo Oliver Velez, é o poder das duplas, que nada mais é do que uma falha de topo. Então, percebam aqui, tá? Esse topinho duplo. O mercado produz uma nova máxima, mas o fechamento dela acontece aonde? Abaixo da sua região de 50% do último movimento. Tenta novamente produzir uma nova máxima e o fechamento acontece abaixo da última região de 50%. Esse é o famoso poder das duplas do Oliver Velez, que também é uma ótima oportunidade de entrada
quando aparece nesses pontos específicos de extremos do gráfico. Essa é a finalidade dos candles gatilhos, quando eles estão contextualizados no local certo, não quando eles aparecem em pontos irrelevantes, tá? Então, quando os candles gatilhos aparecem para a gente perdidos no meio do gráfico, esses candles não vão ter importância para a gente. A maior importância vai acontecer nesses pontos de extremidades do gráfico. Aqui está a mina de ouro dos traders. E eu vou ficando por aqui, mas antes não deixem de dar aquela velha curtida, se inscrever aqui no canal, compartilhar aí com seus amigos traders e ajuda o nosso canal a crescer. Então, até um próximo vídeo. Tchau!